Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Lages. Em videoaulas passadas nós falamos sobre economia e sobre o conceito de demanda. Nesta videoaula nós vamos conversar sobre elasticidade da demanda. O que é uma demanda elástica, o que é uma demanda inelástica e por que é importante eu compreender esses conceitos para a determinação do preço dos meus produtos, sejam bens ou serviços. É sobre isso que nós vamos conversar nessa videoaula e desde já convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Nós estamos conversando sobre economia. Na videoaula passada, nós falamos sobre o conceito de demanda. Nós vimos que demanda são desejos por produtos específicos apoiados por uma possibilidade de pagar. Então, para que eu tenha a demanda por um determinado produto, seja ele um bem físico ou um serviço, eu preciso encontrar a quantidade de pessoas que querem esse determinado produto e dessas pessoas que querem, quantas realmente têm possibilidade de pagar por esse produto. Quando eu encontro essa quantidade de pessoas ou de produtos que cada pessoa quer, eu encontro então a demanda por aquele determinado produto. Na videoaula passada, nós estudamos, inclusive, como que se dá a construção dessa curva, como que essa curva da demanda ela varia e todas essas questões. Na videoaula que nós vamos começar agora, nós vamos falar sobre elasticidade da demanda. Nós temos alguns produtos que têm uma demanda mais elástica e outros produtos que têm uma demanda mais inelástica. E é bastante importante compreender isso. Nós vamos ver isso a partir de agora. Então, o que é a elasticidade da demanda? Elasticidade da demanda é a resposta relativa à quantidade demandada por um determinado produto em relação às variações de preço ou de renda. A elasticidade mede quão sensível é a demanda perante alguma variação de preço ou de renda. Vamos pensar o seguinte. Nós vimos na videoaula passada que existe uma curva da demanda e que, conforme vai oscilando o preço, a quantidade demandada oscila. E nós vimos também que, dependendo da variação da renda, essa curva da demanda pode ir mais para a direita ou mais para a esquerda. A pergunta desta videoaula, quando a gente fala da elasticidade, é quão varia essa distância que a curva vai para a direita ou para a esquerda e qual o formato desta curva quando há uma variação de preço. Então, a quantidade demandada de produtos, ela é muito sensível à variação de preço. Então, se eu diminuo o preço, a demanda cresce muito ou cresce pouco? Se um determinado produto, o preço aumenta, a demanda diminui muito ou não? Nós estamos, por exemplo, passando agora, final, outubro de 2021, por uma sequência no aumento dos preços dos combustíveis. Então, a cada mês aí, ou às vezes até mais de uma vez por mês, o preço do combustível aumenta. Será que o combustível tem uma demanda elástica ou inelástica? A pergunta aqui é, cada vez que o preço sobe, nós vimos que a demanda cai. Mas no caso do combustível,
cai muito ou cai pouco? E como que isso se dá em outros produtos? Vamos ver aqui à frente. O que é então a demanda elástica? Quando eu tenho uma demanda elástica, a quantidade de produto é muito sensível à variação do preço. Então, a demanda ela é elástica, ela oscila muito. Veja aí no exemplo. Se o preço do refrigerante for R$1, o consumidor acha um bom preço e leva 4 garrafas. Agora, se o preço for a R$3, aí o consumidor não tem interesse neste produto a esse preço e não leva nenhum produto. Ou seja, a demanda é bastante elástica. Ele verifica uma alteração do preço e ele demanda uma quantidade bem maior se o preço cair, uma quantidade bem menor se o preço aumentar. Pode ser uma relação com o preço, pode ser uma relação com a renda do consumidor. O consumidor tinha apenas, era um casal, apenas um estava trabalhando, não compravam refrigerante. O preço do refrigerante até se mantém o mesmo, mas uma outra pessoa da família começou a trabalhar, a renda da família está melhor, enfim, agora eles compram refrigerante, tomam refrigerante todos os finais de semana. Então, na demanda elástica, quando há uma variação do preço, uma variação da renda, a demanda pelo produto oscila bastante. E o que é uma demanda inelástica? É o oposto. Na demanda inelástica, a quantidade do produto não é muito sensível à variação do preço. Então, verifique aí nesse exemplo. O leite estava por 80 centavos. O consumidor fica muito feliz e leva para casa 5 caixinhas de leite. Se o preço foi para R$ 2,40, o consumidor fica triste, fica revoltado com o preço da mercadoria. Mas veja que no carrinho ele sai com 4 litros de leite. Então, antes ele levou 5, agora ele leva 4, mas não altera tanto como a demanda por refrigerante, que antes era 4, 5 garrafas e passou a 0. Agora reduziu um pouco, mas nós temos no leite uma demanda inelástica. A demanda pouco varia em relação ao preço. O que pode fazer, o que leva um produto a ter uma demanda elástica ou uma demanda inelástica? Bom, a disponibilidade de produtos próximos, produtos substitutos. Na videoaula passada, nós falamos sobre a questão do arroz e do macarrão, por exemplo. Então, o arroz é um produto substituto do macarrão do arroz. Então, se o preço, por exemplo, do macarrão sobe muito, as pessoas se deslocam para o arroz e, por isso, a demanda do macarrão e do arroz é bastante elástica. No caso do leite, as pessoas não veem aí um produto que substitua o leite com facilidade. Então, por isso, a demanda por leite ela é mais inelástica. Uma outra coisa que contribui para a elasticidade da demanda é a questão do grau de essencialidade do produto. Quão básico é aquele produto. O leite é tido como um produto básico, necessário, e por isso, então, a demanda é inelástica. O refrigerante é visto como algo que pode ser substituído, algo supérfluo, um luxo, e aí, então, ele tem uma demanda muito mais elástica. Quanto mais supérfluo, quanto mais artigo de luxo, por aí vai, muito mais elástica é a demanda. A proporção da renda gasta no produto.
Então, se eu tenho um produto que subiu de R$ 1 para R$ 2, mas tanto R$ 1 como R$ 2 não impacta na renda das famílias, nós temos aí um produto que tem uma demanda inelástica, mesmo dobrando o preço, como ele não impacta muito no total da renda da família, a oscilação não é sentida. Vamos pensar aí alface ou temperinho verde, né? Salsinha, cebolinha. Ali as pessoas acabam comprando independente se o preço é ou é R$ 2, se é 2 ou é 2,50, enfim, né? Isso não impacta muito na renda das famílias. Agora, carne vermelha. Carne vermelha já é um produto, né, que se custa lá R$ 20 o quilo ou se vai a R$ 40 o quilo e a pessoa precisa de uma quantidade grande, né, para alimentar a família ao longo do mês, então já tem aí uma relação maior com a proporção da renda, né? Só de carne a pessoa vai levar R$ 200 ou 250 e às vezes a renda da família é R$ 1.000 ou é R$ 2.000. Então, se o preço da carne sobe muito, de 20 passa para 40, não vai acontecer a mesma coisa que na cebolinha, que foi de 1 para 2. No caso da carne, a pessoa tem aí produtos substitutos, né? Então, em vez de levar carne vermelha, vai levar frango, vai levar peixe, ou vai levar uma outra questão. Então, tem aí a possibilidade de produto substituto também. Então, a demanda por carne vermelha é muito mais elástica do que a demanda por temperinho verde. Uma outra questão é também o horizonte temporal. As pessoas analisam se aquele produto tende a permanecer com aquele preço por muito tempo ou se é uma coisa pontual. Então, vamos imaginar frutas, que são aí da estação, né? Lá em janeiro, fevereiro, o preço da laranja, por exemplo, está muito alto. Mas a pessoa sabe que não está na estação daquela fruta, que mais uns 2, 3 meses, então aquela fruta vai estar mais em conta, a pessoa aguarda, né, para adquirir aquele produto depois. Agora, se chegar na época da safra da laranja e mesmo assim o preço ainda estiver mais alto do que o esperado, a pessoa acaba comprando porque sabe que aquele preço provavelmente não vai reduzir. Aqui na nossa região de Lages, né, nós temos aí um produto gastronômico que é bastante forte na cultura local, que é o pinhão, né, a semente aí da araucária. E se sabe, né, que antes de abril, o preço, se você não vai encontrar pinhão, mas ele congelado e tal, vai ser bastante caro. As pessoas aguardam, né, porque ali a partir de abril, maio, junho, o preço vai estar bom. Agora, se iniciou o mês de abril, maio, junho e o preço continua um determinado padrão, a pessoa que quer, né, consumir aí o pinhão vai acabar comprando porque sabe que não tem aí um horizonte temporal de melhora do preço no médio prazo. Então, essa questão do horizonte temporal também influencia na questão da elasticidade da demanda, que é sempre uma relação com o preço do produto. Bom, e por que é que eu devo entender essa elasticidade da demanda para poder determinar os preços do meu produto? Pois a receita total da minha empresa é justamente o preço que eu cobro do produto vezes a quantidade vendida. Então, o faturamento da minha empresa é a quantidade que eu vendo vezes o preço. Então, não adianta que eu tenha um preço muito alto se eu vendo muito pouco com ele. Agora, se eu puder cobrar mais e mesmo assim a quantidade não reduzir, então, a princípio, é um bom negócio. Eu preciso entender essas questões. Claro que aqui eu não estou falando de margem de contribuição e nem de lucratividade. Eu estou falando de receita geral. Então, o que acontece quando eu tenho uma alteração do preço e a minha demanda ela é inelástica, ela
altera pouco. Bom, aí eu tenho, vamos chamar assim, o melhor dos mundos, né? Eu tinha aí um produto que eu cobrava R$1 e a demanda por ele era de 100 unidades. Então, eu faturo, né, R$100, porque são 1 vezes 100, R$100. Aí, eu aumento o meu preço em 3 vezes. O preço salta de 1 para R$3. Mas perceba que a demanda ela é inelástica. Quando a demanda é inelástica, não quer dizer que ela é demanda congelada, que ela não vai se alterar. Não, ela se altera. Só que ela se altera pouco numa relação com o preço. Então, a bolinha que estava aqui embaixo, né, esse aqui é a curva da demanda inelástica. A bolinha que estava aqui em cima, ela sobe, mas a quantidade não se altera muito, cai de 100 para 80, e aí eu tenho 3 vezes 80. O faturamento que eu tenho, ele mais que dobra, né? Passa de 100 para 240. Mas será que sempre, quando eu aumento o preço, eu aumento o meu faturamento? Não. Por que não? Porque existe aí demandas elásticas. O que acontece? Eu tenho um produto que custa R$4. E com R$4 eu vendo 50 unidades. Então, eu tenho um faturamento de R$200. Só que veja que o ângulo aqui dessa linha, né, ele é muito mais horizontal do que a linha anterior, que era muito mais vertical. Quando eu tenho uma linha vertical, demanda inelástica. Quando eu tenho uma linha mais horizontal, demanda elástica. E aí eu aumentei o meu preço, eu puxei o meu preço daqui para mais ou menos essa região. Então a bolinha veio para cá, o ponto de intersecção do gráfico, né? E aí então eu apenas aumentei R$1 o meu preço, mas veja o que aconteceu com a minha demanda, ela caiu mais de 50%, né? Então, se ela tivesse caído para 25, eu tinha perdido metade da demanda, mas foi além aí de 25. E aí, R$5 vezes 20 produtos, o meu faturamento caiu pela metade. Quando na demanda inelástica, o meu faturamento mais que dobrou, na demanda elástica, o meu faturamento caiu pela metade, apesar do aumento de preço. Então, é bastante importante compreender se eu estou num mercado onde o meu produto tem uma demanda inelástica ou uma demanda elástica. Bom, para finalizar aí esta nossa videoaula, depois de ter falado sobre demanda elástica e inelástica, né, sobre a elasticidade da demanda, eu gostaria de terminar a nossa videoaula falando sobre os tipos de produto e aí a sua relação com o consumo. Então, uma relação entre a renda e o consumo. A maioria dos produtos são bens normais. O que são bens normais? Nos bens normais, o consumo aumenta quando a renda aumenta. Então, eu tenho uma determinada população, vamos imaginar aqui a região serrana de Santa Catarina, chegam novas empresas, as pessoas empreendem, começam novos negócios, a região vai prosperando e a renda média da população aumenta. Se a renda da população aumenta, o consumo pelos bens normais também aumenta. É o que mais acontece. Mas nós temos outros dois tipos de bens. Nós temos bens de luxo. Os bens de luxo, eles aumentam o consumo mais que a variação proporcional da renda. E eles diminuem o consumo quando a renda cai
mais do que a proporção da redução da renda. Então, nós temos ali na fotinho vinhos, né? Existem muitas pessoas que têm uma determinada renda e não consomem vinho. O consumo é zero. Quando a renda aumenta, vamos supor, aumenta 50% a renda, elas passam a consumir vinho. Então, o aumento é muito alto, muito forte. Ou, para fazer uma relação, né, quando tinham uma outra renda, consumiam uma garrafa por mês. A renda aumentou 20%, elas passam a consumir 4, 5 garrafas, né, uma por semana. Então, perceba que a renda aumentou apenas 20%, mas o consumo aumentou em 400% ou 500%. Então, você tem aí um aumento muito alto quando a renda aumenta. Da mesma forma, se a renda cair, né, então você tinha aí duas pessoas na família que ganhavam cada uma, por exemplo, R$2.000, uma perde o emprego, perceba que a renda da família reduziu em 50%. Antes era 4.000, foi para 2.000. Mas o vinho, se antes era 5 garrafas, agora é 0. Então, é um produto de luxo, um bem de luxo, é algo que as pessoas eliminam diferente aí dos bens normais, né, em que vai haver uma redução, mas não são eliminados. E nós temos ainda os bens inferiores. Os bens inferiores, o consumo deles diminui à medida que a renda aumenta. É um processo, a gente até acha um pouco estranho, mas sempre que a renda aumenta, as pessoas compram mais. Mas alguns bens, se a renda aumentar, as pessoas consomem menos. Na fotinha aí está aquelas Maria Mole, né? Uns doces assim de baixa qualidade, tem alguns chocolates também, né? Que são de baixa qualidade. Quando a pessoa passa a ganhar mais, ela não compra mais dessa Maria Mole ou desses chocolates de baixa qualidade. Ela passa a comprar um outro chocolate, né? Uma caixa de bombom da Nestlé, da Lacta e por aí vai. Então, o consumo desses produtos, na verdade, cai, né? Carne de segunda, por exemplo, né? Então, você tem uma determinada região que a renda está baixa. As pessoas compram lá pé de galinha, carne de segunda, as pessoas compram muito pouco carne de primeira e por aí vai. A renda daquela região aumentou, as pessoas não vão comprar mais pé de galinha e mais carne de segunda. Elas passam a comprar um produto de melhor qualidade. Esses são considerados bens inferiores e aí há uma relação inversamente proporcional, né, com o aumento da renda. Os bens normais, eles aumentam conforme aumenta a renda, é o mais comum. Os bens de luxo, eles aumentam muito quando a renda aumenta. E os bens inferiores, eles diminuem quando a renda aumenta. É muito importante também entender qual é o tipo de produto que a sua empresa, ou que você trabalha, para acompanhar aí as perspectivas do crescimento, da diminuição da renda de determinadas regiões, localidades, e entender como isso vai impactar aí no seu negócio no médio e no longo prazo. Ok, gente? Com isso, nós terminamos aí a nossa segunda videoaula, onde nós conversamos sobre a demanda. Entender a demanda, a curva da demanda, a elasticidade da demanda, as diferenças de bens normais, de luxo, bens inferiores, é muito importante para entender a economia. Mas só tem sentido se nós compreendermos também como é que funciona a oferta, porque a economia é justamente aí essa relação entre a demanda e a oferta. E depois, então, poderemos entender como que se dá o estabelecimento dos preços na economia. E sobre o que é oferta, preço de equilíbrio, formas, como que se dá a formulação dos preços nos mercados, isso tudo é conteúdo para os nossos próximos encontros. Desde já, estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.